Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a revitalização do centro da capital gaúcha. Junto com os nossos convidados aqui no estúdio, nós vamos analisar os principais aspectos da proposta e os principais desafios para a melhoria desta área da cidade. Para isso estão aqui comigo o vereador Adelicel, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e o presidente do Sindilojas, Paulo Cruz. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com o secretário. Marcelo Gazen, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa, para dar uma panorâmica, né, para dar um panorama geral de como é que está essa situação, né, como é que está a situação do projeto, né, sei que a Prefeitura estava no processo de contratação de uma empresa para a elaboração desse projeto, não só envolvendo a Rua da Praia, mas daqui a pouco toda a questão do quadrilátero do central da capital gaúcha, né, o que se prevê, como é que atualiza a gente, secretário, para a gente poder dar início aí aos nossos debates, ao nosso debate aqui na TV Câmara. Primeiramente, muito obrigado, é um prazer estar aqui no teu programa, juntamente aí com o amigo Paulo, né, vereador Adeli, para a gente falar realmente sobre um fator aí muito importante que vai modificar a cara de Porto Alegre, o centro de Porto Alegre. O que de fato acontece, né, é que Porto Alegre, em função de seus aterros e historicamente, né, praticamente a questão do centro ela acabou se duplicando. E com isso, muitas reformas pequenas, intervenções estruturais, né, e no decorrer do tempo, né, o centro acabou, que era aquele glamour anteriormente, né, hoje em dia acabou ficando um pouco realmente jogado, com falta de uma total insegurança, né, principalmente questões de acessibilidade e urbanismo. Né. Nesse intuito, né, esse governo tem principalmente essa ideia muito clara, né, que é a revitalização de todo o centro histórico. Né? Então, para isso, num primeiro momento, numa primeira fase, nós lançamos 2 editais, né, para a contratação de uma empresa para elaborar projetos, né, um deles de reurbanização do chamado quadrilátero, né, que são praticamente aí 6 quarteirões, né, e a revitalização da Rua da Praia, né, o calçadão da Rua da Praia e da Rua Uruguai. Né. Tivemos uma empresa vencedora, agora no dia 8 de julho foi dada a ordem de início, né, já fizemos uma reunião preliminar e essa empresa vai ter, dentro de todas as diretrizes elencadas no edital, 6 meses para apresentação dos projetos. Então, essa é a fase do qual nos encontramos, né, são estudos que prevêem não só a parte de pavimentação, como a parte de acessibilidade, de mobiliário urbano, né, algumas pavimentações, passeios, enfim, dentro das diretrizes, né, eles vão elaborar um estudo amplo, né, para que a gente consiga realmente trazer a Porto Alegre, né, aquele centro histórico mais agradável, mais seguro, com uma iluminação melhor e principalmente com uma acessibilidade universal. Ok. Secretário, só para a gente também tratar em linhas gerais, depois a gente pode entrar no detalhe das questões aí, mas só para a gente poder também entender um pouquinho mais do que prevê, né, o que vai constar nesse projeto. Gostaria que o senhor também, em linhas gerais, traçasse um pouquinho qual a expectativa, né, em torno desse projeto. Falou que é uma questão de tentar transformar aquela região. O que significa essa transformação, né, em termos de infraestrutura de transformação? Bom, o grande objetivo disso é exatamente reconectar o centro ao Guaíba. Né? Então nós já temos aí, em 2018, com a questão da Orla, temos aí, né, está em processo licitatório o trecho 3 da Orla, né, trecho 2 que vai acontecer. Então a ideia é que a gente consiga realmente conectar o centro histórico, a Cidade Baixa, a Orla, né, trazer esse conceito, né, de uma cidade mais moderna, mais acessível, com uma iluminação muito mais adequada. Né? Então, para isso, através de diversos estudos viários, né, estudos de acessibilidade, de transporte coletivo, de alguma forma se traçou diversas diretrizes de estudos anteriores, né, e traçamos uma ideia do que a gente pretende. E através disso, né, a empresa vai fazer todos os estudos, laudos, vai fazer todos os cadastros novamente, urbanismo, a parte de paisagismo, a parte de drenagem. Então, dentro de todas as diretrizes elencadas no processo licitatório, a empresa vai elaborando, vai entregando, né, esses projetos, né, para que a gente possa também, em algum momento, fazer a validação junto com a sociedade. Ok. Obrigado, secretário. Primeira participação aqui no programa. Deixa eu passar para outra ponta aqui. Vereadora Adelicel, também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Uma avaliação inicial do senhor aí sobre a situação atual do centro, né, e a expectativa, né, com esses projetos
que já estão com as empresas aí elaborando essas propostas? Eu tenho por princípio, por natureza minha, acreditar nas pessoas, que as pessoas estejam imbuídas com o propósito de resolver os problemas da cidade. E por isso que toda atividade que surgir, eu vou dar apoio. Vou ter minha visão crítica e vou aportar aquilo que eu acho que é conveniente. Primeiro, nós temos que resgatar a história de Porto Alegre. Nós temos coisas incríveis. Como começou a história do desenvolvimento econômico e social de Porto Alegre? Na Rua da Praia e na Voluntários da Pátria. Por sinal, tem um estudo maravilhoso sobre a Voluntários da Pátria. Todo aquele que lida com o comércio da cidade, como o Paulo Cruz e o seu Sim de Lojas e outras entidades do comércio, sabem a importância que teve aquela via e como hoje nós vamos tratá-la novamente. A Rua da Praia. Nós temos que resgatar. Eu estava pensando ontem, Gazem, Paulo Cruz, e nós já discutimos lá no Sim de Lojas. Os domingos em Porto Alegre, o centro está uma tragédia. Ninguém está abrindo mais, nem as tradicionais lojas que abriam, teimavam no final de semana ontem, tudo estava fechado. Tudo estava fechado. Então, isto é muito ruim para nós, porque você não cria um ambiente de circulação de pessoas, causa problemas. Por sinal, tem um livro maravilhoso também sobre a Rua da Praia, que fala do corredor cultural, etc. e tal, da década de 90, se eu não me engano. Depois eu posso ver em detalhes e passar para o secretário e para o Paulo Cruz. A Rua da Praia ela é muito importante para a gente dar uma vida novamente nos momentos que ela está em baixa, mas eu acho que a palavra talvez não fosse nem revitalização, porque em alguns momentos nós temos muita vida. O problema é que tipo de vida? Essa bagunça que nós temos hoje? Não, isso não, está totalmente errado. Neste momento, se você passar em algumas ruas de Porto Alegre, noite, dia, final de semana, meio da semana, praticamente não muda. Há problemas em todas elas. Todas elas. As esquinas da Borges com a Andrade Neves e com a Salgado Filho é um negócio intratável, impossível, impossível. Então nós temos que rever isso. Ontem eu estava pensando, inclusive, que nós talvez pudéssemos ressignificar com a discussão que havia no passado, Gazem, de abrir a ladeira, a General Câmara lá de baixo, pista única, slow motion, troço um carro devagar, as laterais amplas, calçadas, subir. Essa era uma ideia que tinha, foi discutida inclusive, teve reuniões na rua inclusive. Não sei como será. Hoje nós temos um problema. Andrade Neves, ela não tem saída. Esse negócio de descer todo mundo ali pela ladeira, entrar na Andrade Neves, onde você tem mais de 700 vagas de estacionamento naquele trechinho. Mais de 700 vagas. Isso é impossível, não vai funcionar. Nós temos que ter uma alternativa para isso. A única rua que eu me lembro do centro de Porto Alegre, mas que nunca teve árvores, que eu estudei, é Andrade Neves. Mas tinha uma coisa bacana, que o Paulo se lembra. A Andrade também tinha floreiras. Floreiras. Isso tem que ser pensado. Nós temos que pensar o verde. Ali no edifício Gaspari, hoje Lojas Lebes, mantido o estilo do primeiro prédio modernista de Porto Alegre, Fernando Corona, 1936, tem uma parede verde, bacana. Ela ficou igual, só tem uma parede verde. Nós temos que repensar essa questão. Nós temos que dar cor, cores. A cidade precisa de cores. Verde e cores. Isso dá um outro ânimo. Porto Alegre está para baixo, Porto Alegre está cinza, Porto Alegre está gris, Porto Alegre está no fundo do poço. Hora de mudar. Eu aposto na mudança. Agora é o seguinte, para concluir. Não é só consultar esta ou aquela associação, este ou aquele sindicato. Sim de Lojas não. Tem mais de 12 mil lojistas em Porto Alegre. No Sim de Lojas, se eu estou bem lembrado. 18 mil. 18 mil! Mais do que eu pensava. Agora, não adianta consultar a associação que não tem ninguém. O sindicato que não tem ninguém. Então eu prefiro procurar o ponto de táxi, onde os taxistas sabem mais, do que às vezes uma associação. Atente para isso, Gazem. É muito importante. Ok. Obrigado, vereador.
Presidente do Sindlojas, Paulo Cruz, também muito obrigado pela presença aqui no Porto Alegre Debate. A visão inicial do senhor sobre essa proposta aí, né? Expectativa em torno desse processo de revitalização, reurbanização da área central aqui da capital gaúcha. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo, com o Marcelo, com a Adeli, que são pessoas que pensam Porto Alegre, uma Porto Alegre melhor. Eu vejo que qualquer atitude que os órgãos públicos ou que uma sociedade venha a tomar, que venha trazer benefício para todos que moram nessa cidade e que se entendam que ali que fazem parte dessa comunidade, é importante. Então, se tiver defeitos, se não tiver defeitos, se for bom, é melhor tê-las do que não tê-las, né? Nós temos hoje o Sindlojas de Porto Alegre, junto com a Prefeitura Municipal, CDL, Shopping Total e outras entidades como Sinduscom, Sinda, estão fazendo tem um projeto de fazer um Natal relevante para Porto Alegre. Isso aí. Né? A coisa que não se justifica. Quanto ao centro de Porto Alegre, eu sou de uma época, e nós falamos antes do programa, eu e o Adeli, eu sou um cidadão já com uma determinada idade, eu sou da época que se passeava com glamour na Rua da Praia. Não acho que isso vá voltar por uma questão da nossa sociedade, né? Eu acho que deve levar algum tempo, é uma questão cultural. Nós temos a Rua da Praia, nós temos a Voluntários da Pátria, que em todas as cidades do mundo, o centro sempre é um centro comercial. E ali os prédios dessas ruas têm uma valorização ou não de acordo com o que representa na cidade. Haver uma mudança, e nós participamos de algum projeto, inclusive no mandato do ex-prefeito Fortunati, com o Sebastião Melo, que encabeçou esse programa, de que se fizesse algumas melhorias. Faltava a verba, né, Adelio? Como sempre, que é uma coisa que acontece nos órgãos públicos, nas entidades públicas, nos governos, tanto municipal, estadual como federal, mas havia uma boa vontade da sociedade como um todo. E ali foram feitos projetos, arquitetos entraram no projeto e redundou em que não se fez. Hoje, nós já fomos procurados pela prefeitura para que o comércio participasse não só do projeto, como da fiscalização depois da obra, porque sabe, nós tivemos obra na Farrapos, nós tivemos obra na Assis Brasil e o comércio que ali estava desapareceu, né? Então há que se ter muito cuidado. Então é importante que a sociedade discuta isso junto com a prefeitura, né? Participe com o intuito de somar, de fazer, porque a nossa Rua da Praia tem uma história. O Sindlojas fez um livro de 75 anos e tem uma história muito linda do comércio, pode ser contada para as pessoas. E se nós tivermos um local aprazível, um local em que a população aprenda a cuidar, zelar, que nós não tenhamos, por exemplo, nós temos hoje o camelódromo e lá as pessoas vão comprar e a rua seja limpa, com calçadas, com bancos, com cafés, com coisas assim, isso é o que é importante para uma sociedade. E isso nós estamos juntos, queremos ajudar a prefeitura para que isso possa ocorrer. Ok. Secretário, o senhor falou inicialmente, né, deve ser essas propostas entregues dentro de 6 meses, né? Qual a expectativa daí para a licitação da obra propriamente dita, né? E assim, nesse aspecto físico mesmo, o que é uma expectativa de previsão ali? Alargamento das vias, um mobiliário urbano diferenciado, o que a gente pode, assim, visualizar, assim, a partir desse... Bom, antes de mais nada, até pegando um pouquinho a fala aí do Adeli e do Paulo, né? Essa, de certa forma, angústia que sempre se teve, né? De tentar dar um ar diferente para o centro histórico, de retornar para o cidadão aquele centro histórico onde as pessoas realmente tinham uma segurança de passear, onde tinha uma acessibilidade, né? Onde a gente conseguia fazer um ambiente diferenciado, né? Isso de fato é uma realidade, né? Hoje nós temos a contratação de 2 projetos, né? E também nós temos um valor previsto para a execução dessas obras, né? Então assim, isso de alguma forma irá acontecer e sem dúvida alguma terá uma contribuição por parte da sociedade, né? Hoje nós temos um projeto que tem 6 meses para serem entregues, então digamos até o final deste ano, né? E nós temos a perspectiva de no máximo no primeiro trimestre de 2020 já lançar esse processo licitatório. Obviamente,
a posse desses projetos, que vão sendo feitos de acordo, né, com todas umas diretrizes e sendo fiscalizados por diversas outras secretarias, né? A ideia é que a gente leve, depois que eles estiverem prontos, né, para a sociedade, enfim, para que a gente possa discutir o que realmente vai acontecer nessas obras. Dentre os objetos, né, da elaboração desses projetos, estão os alargamentos dos passeios, né, a diminuição dos veículos, né, em determinadas ruas. Nós temos toda uma questão especial e muito cuidadosa exatamente na parte de paisagismo, né, principalmente a parte de iluminação pública, drenagem, né? Então isso é uma preocupação que se tem na elaboração desses projetos. Uma coisa que eu acho que poder-se-ia pensar, eu tenho um privilégio, eu moro ali na Riachuelo, na parte que não tem fiação aérea. Eu sou um privilegiado, é uma das poucas ruas, na parte onde eu moro, ela é subterrânea. Talvez a ideia que a gente tratou aqui, inclusive lá no início dos anos 2000, é começar pelo centro histórico a colocação da fiação de forma subterrânea. Dialogar, Gazen, não se pode esquecer o projeto Monumenta, que ele não foi concluído totalmente ainda. Então tem que ter um diálogo, uma sinergia com os projetos do passado que iniciaram e que tem que dar continuidade. Eu penso o seguinte, não fosse o plano de melhoramento do João Moreira Maciel de 1914 e a conclusão de algumas das obras lá em 1970 e pouco, Porto Alegre seria esculhambada. Se observar bem, Porto Alegre tem um planejamento, o centro tem um belo planejamento. O problema foi isso que o Paulo levantou sem dizer a palavra. Nós esculhambamos, os governos esculhambaram, as pessoas esculhambaram, e aqui não tem santo, né? Todos os partidos políticos grandes que contam na cidade já passaram pela prefeitura. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos. Mas nós precisamos repensar algumas coisas. Veja o avanço que foi lá nos anos 90, a Otávio Rocha. Depois eu me lembro quando fui secretário, fizemos toda aquela parte de melhoria na Alberto Bins, inclusive a iluminação e arrumação da Praça Otávio Rocha. Só que hoje nós temos um belo café na Praça Otávio Rocha que não tem licitação. Então essas coisas têm que ser pensadas. Porto Alegre tem um potencial. Quando revitalizou a Galeria Chaves, olha o que é a magnitude e a grandeza da Galeria Chaves no centro de Porto Alegre. Como ela, nós temos outros prédios históricos. Então, é preciso integrar, né? ressignificar o que existe. Tá? Você colocou, inclusive, fazer um nexo, uma conexão novamente com o Guaíba. Essa que é a questão. Secretário? Não, sem dúvida alguma, né? Muitas dessas coisas elas estão sendo pensadas. A gente está tratando aqui basicamente de 2 projetos, mas existe um estudo muito mais amplo que isso, né, que é o estudo de mobilidade urbana do município. Estudo esse do qual hoje se encontra em fase de realização de um termo de referência, que posteriormente a isso vai haver uma audiência pública para discutir com a sociedade, que é um estudo muito maior sobre a questão da mobilidade, que é exatamente o que está sendo dito, né? É reconectar o centro com a Cidade Baixa, com a Orla do Guaíba, trazer ao centro principalmente, né, uma questão de melhoramento e trazer novamente a população a circular no centro, a questão dos serviços, né, a questão do comércio, a questão de ter um lugar muito mais aprazível, né, a questão foi colocado de floreiras, paisagismo, né, isso é uma coisa que ela ressignifica a questão do centro, e isso é uma das questões que estão sendo muito bem levantadas, né, e a gente tem, a partir desse kickoff que nós realizamos, esse início de projetos, a gente tem reuniões quase que quinzenais com a empresa, no intuito de a gente ir fazendo esse alinhamento, né, estar dentro da nossa perspectiva, do que nós estamos imaginando. Porque um projeto, ele cabe tudo, né, e posteriormente também a gente não quer fazer um projeto do qual ele não há possibilidade de executar. Né? Hoje nós temos um valor estimado, né, todos esses projetos, tanto da Orla quanto do Centro Histórico, né, existe um agente financiador, que é a Cooperação Andina de Fomento, a CAF, né? Então, nós temos uma ideia em torno, numa ordem de grandeza, em torno de 30 milhões de reais, para que a gente possa executar esses projetos que vão vir. Para execução. Para execução, E o viaduto Otávio Rocha está nesse? O viaduto Otávio Rocha também está nesse. Deixa eu passar porque o presidente de Lojas Paulo Cruz também para integrar essa análise aqui daquele. Ouvindo o que a gente tem ouvido, tá?
tanto do secretário como tenho ouvido da prefeitura, é que revitalizando o centro, fazendo que a Rua da Praia seja revitalizada, inclusive a canalização é subterrânea, isso já havia sido conversado. Nós, inclusive, pagamos um projeto. Houve um projeto lá atrás que foi pago pelas entidades para que desse continuidade. O que eu vejo é o seguinte, nós, como sociedade, elegemos um governo. Ou esse governo faz, né, e a sociedade respeita isso. Se talvez a reforma não for feita do jeito que a sociedade entende, a sociedade tem que participar. Não bloqueando, mas ofertando alternativas, mostrando o que pode ser feito, que nem tu falaste em relação ao café da... O grande problema que, para mim, Adeli e Marcelo, que eu vejo, é a nossa sociedade perdeu aquela integração. Ele não é dona. Ela não é dona. Quando uma pessoa joga de um carro ou de um ônibus um papel para fora da janela no lixo, ela está jogando no pátio da outra. Né? A tua casa é o teu pátio. É uma afronta. Isso é uma afronta e isso a nossa sociedade ela tem que mudar para que a gente construa. Então, que talvez para determinada pessoa... uma ocasião, eu vou citar isso, eu fiz com o Idenir Sequim uma entrevista numa TV, na frente do mercado público, né, sobre um estacionamento subterrâneo. Mas o que sepultaram porque tinha gente contra. As pessoas são contra. O progresso está aí. Nós vamos por uma era que tudo será pela internet. Tudo. Isso vai mudar. E é isso que as pessoas têm que entender. Né? Nós precisamos de trazer turismo para Porto Alegre, nós precisamos revitalizar. Eu entendo que nós precisamos revitalizar o centro de Porto Alegre para quê? Para que se fomente turismo, que se faça ações. O mundo inteiro, a maior indústria mundial hoje é o turismo. E que dele o turismo em Porto Alegre? Não tem. Nós não tínhamos nem ações agora que foi feito novamente o Conselho Municipal de Turismo. Né? Então isso são ações que nós temos que pensar. Já existe vários comerciantes integrados com o Cindy Lojas pensando em ajudar, em contribuir, em fiscalizar, enfim, a obra, para que as coisas sejam feitas e que traga benefício para toda a sociedade. Ótimo. A gente está chegando no final do primeiro bloco. Aqui nós estamos falando hoje sobre a revitalização do centro da capital gaúcha, centro histórico aqui de Porto Alegre. E com os nossos convidados aqui, traçando algumas ideias, né, falando sobre este projeto que está aí para melhorias nesta área da cidade tão importante, né, para, entre outras funções, como falou aqui o presidente Cindy Lojas, atrair o turismo, né, voltar o turismo, especialmente para esta região aqui da capital gaúcha. Breve intervalo, voltamos em seguidinho, fica aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje no programa, a nossa pauta é a revitalização do centro da capital gaúcha. Neste bloco, inicia nós aqui o vice-presidente da Associação Comunitária do Centro Histórico de Porto Alegre, o Paulo Guarnieri, que eu agradeço pela presença aqui também, para somar um pouquinho das opiniões sobre as propostas aqui de revitalização do centro histórico, enfim, de uma maneira mais ampla também do quadrilátero central aqui na capital gaúcha. Seja bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez. A opinião do senhor aqui sobre esses projetos e como é que a
associação também vê, né, essa proposta. Em primeiro lugar, a nossa saudação a todos, aos debatedores e a todas e a todos que assistem. E colocar assim que investimento é sempre bem-vindo. Né? Investimento sempre bem-vindo, ele sempre vem para qualificar. Né? Facilitar a vida dos pedestres no centro, isso para nós é excelente. Né? O centro histórico tem uma população residente muito idosa, né, na grande maioria, e muitas pessoas com mobilidade reduzida. Então, vamos dizer, o apoio à circulação dos pedestres também favorece ao pequeno comércio de porta de rua. Né? Então, isso para nós é bem-vindo, esses investimentos. E essa notícia das ruas para as pessoas, né? Isso sempre foi uma coisa que a associação sempre lutou, porque as pessoas na rua animam a cidade e propiciam segurança. Mas nós não conhecemos o projeto. Né? Não conhecemos o projeto que vai ser implantado. Nós tivemos uma participação muito grande na gestão passada, com Fortunati Melo, na discussão, foi criada uma comissão, né, onde a Associação do Centro participava, para discutir os projetos para o Centro Histórico. Né? Pelo que foi apresentado no jornal, na época corresponde ao último projeto que foi apresentado na época para a associação, mas haviam alguns problemas, né? Foram sugeridas algumas alterações. Havia no projeto um forte risco de incentivar o uso de veículos no calçadão da Andradas, né? Com calçamento diferenciado, com vamos dizer, uma formatação de pista em cima do calçadão. Né? Então, isso foi uma coisa que foi muito comentado e para que se evitasse isso, porque senão vai contrariar o propósito que é incentivar o pedestre. Outra coisa é a questão desses elementos urbanos que tem, né? No mobiliário urbano, o poste, o hidrante, a lixeira, enfim, a disposição desses elementos para facilitar a circulação das pessoas idosas com mobilidade reduzida e que visitam o comércio da cidade. Nós participamos também numa discussão de um projeto de lei que liberava todo o quadrilátero central para a circulação de pedestres, que nós gostamos muito, a associação aprovou, aplaudiu aquela ideia, mas no fim não vingou, não passou na Câmara de Vereadores. Participamos da discussão, o projeto Rua para as Pessoas, né, proposto pela Mobicidade, eu me lembro o Marcelo Calil, que na época presidia, inclusive essa transição nas esquinas com o mesmo nível foi discutido naquela época e eu achei bem interessante que a prefeitura resgatou isso e está sendo colocado agora. A gente só sente assim a falta da discussão com a comunidade para a gente poder participar, contribuir com propostas, né? Avaliar o projeto e contribuir com propostas. E a crítica, assim, para concluir, que os investimentos no centro histórico, eles são sempre feitos pensando toda a cidade. Eles nunca são voltados para o morador do centro. Os investimentos nas ruas residenciais do centro, não, elas são só nos espaços comerciais, nos espaços de visitação. Ok. Bom, o secretário pode também pode responder também, né, algumas questões que foram colocadas aqui pelo Paulo, secretário, em termos de, enfim, acessibilidade especialmente, né, que foram colocados, e também esse pensamento na mobilidade ali do centro, né. A gente hoje vê um piso um pouco mais deteriorado, né, como é que se pensa ali numa pavimentação também mais acessível, né, nesse sentido. Bom, primeiro eu quero dizer ao Paulo que o que ele colocou está muito de acordo com o que a gente está pensando. Né? Exatamente, a ideia hoje, né, é trazer mais acessibilidade, trazer mais a implementação de pedestres do que veículos. Né? Então, com isso, que foi o objetivo dessa contratação. Né? É contratar uma empresa que, dentro das diretrizes que a gente colocou, né, dentro das condicionantes de ter paisagismo, de urbanismo, de iluminação, de pavimento, de alagamento de passeio, né, de ciclovias, né, para que possa pensar junto com a gente, né, e nos propor exatamente algumas sugestões. E a partir disso, certamente, antes de a gente colocar isso para licitação, para obra, vai ser discutido com a sociedade algumas dessas situações, né? O que chegamos, o que entendemos que é melhor para a sociedade.
Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos, vamos dizer assim, no mesmo caminho, né? A prefeitura, de alguma forma, ela está pensando muito em revitalizar o centro histórico, né? Dentro daquela situação não somente focada numa ou na outra rua, mas integrar o centro, integrar, né, ali com a Borges, integrar junto com a Orla, estar mais acessível ao Guaíba, né? E uma das questões fundamentais é exatamente trazer, né, primeiro, tentar atrair mais turismo, né, deixar isso muito mais acessível de maneira universal, como foi dito aqui, né, os moradores do centro são pessoas de maior idade, então isso traz uma dificuldade muito, a gente sabe que é um problema a acessibilidade ali, né, em algumas determinadas ruas, né, dar cada vez mais condições ao comércio, né, aquela atratividade, né, então para isso vai ser pensado de uma maneira global, né, então foram aplicadas diretrizes, né, e a partir disso agora a gente vai trabalhando junto com essa empresa projetista para que a gente chegue dentro do que foi estabelecido no melhor conceito possível, mas o conceito é tornar agradável, tornar acessível, melhorar a iluminação, com câmeras, né, e principalmente retornar essa, vamos dizer assim, essa condição que era anterior do centro histórico ali, de realmente das pessoas passeando. Uma coisa que é importante de lojas. é que se fala em centro para pedestres, né? Isso totalmente para pedestres ele é inviável. O comércio precisa estar presente no centro da cidade, senão o centro passa, a partir do momento que não tenha comércio, não tenha bancos, não tenha hotéis, restaurantes, e o centro da cidade se transforma num bairro e vai migrar para outro, né? Nós precisamos que o comércio precisa ser acessível para as pessoas e precisa ser acessível para que se coloque os seus produtos, né? Num projeto como esse, por exemplo, é necessário que seja contemplado estacionamentos que sejam permitidos para que os caminhões escoem os produtos que vão ser colocados para as lojas, né? Isso é extremamente importante. Agora, nós temos muita coisa para fazer em Porto Alegre. O Cine de Lojas é no 22º andar, tem uma vista muito bonita, né? Vocês sabem disso. E eu, ultimamente, quando eu olho, eu comentei com a Adeli que eu estive viajando de férias, e estive em Moscou, e lá tu olha, Moscou não é uma cidade alta, é uma cidade relativamente baixa, são prédios de no máximo 6, 7 andares, mas todos bonitos, bem pintados, cuidados. E Porto Alegre tu olha do 22º andar, assim, dá pena, né? Porque tem muitos edifícios que não são repintados e estão mal cuidados. Então, junto com toda essa revitalização, nós precisamos que a coletividade como toda entenda, né? Que para mudar um centro, não é só uma prefeitura fazer a obra, é as pessoas agirem de uma maneira diferente, o comércio fazer lojas diferentes. Nós tínhamos um outro estilo de loja na Rua da Praia há alguns anos, hoje mudou. Mas sábado à tarde a nossa movimentação no centro é muito pequena e nós precisamos fazer com que tenha um fluxo. Os shoppings têm uma demanda grande de público. E por que não no centro de Porto Alegre? E isso tem que estar contemplado num projeto de revitalização. É importante que as pessoas tenham opções de lazer dentro da cidade. Por isso eu falo que o mercado público deve se discutir, deve se conversar para que ele entre nessa revitalização e se abra em domingo. Né? Para que as pessoas também venham em domingo. Quantos restaurantes nós temos que servem almoço em dia de semana? Mas por que não no final de semana também, que as pessoas normalmente abrem? Né? Então são várias questões que nós temos que pensar e trazer, e que muita gente entre nesse projeto, discuta, para que a gente tenha realmente uma revitalização, começando do centro e talvez indo para outros bairros. Vereadora Adeli, nesse sentido, né, acho que também é uma oportunidade muito boa, né, de se discutir uma das questões que foi tratada aqui com um amplo debate aqui no Legislativo no ano passado, que é a questão do mobiliário urbano, né? Eu ia dizer isso antes. Nós temos uma moderníssima lei do mobiliário urbano que está em vigor. E ela não precisa de nenhuma inovação, ela está acertado com a prefeitura, que teve 2 pequenos vetos, acertado com os empreendedores, com os urbanistas. Há uma lei moderníssima e votada aqui por todos os vereadores que estavam presentes, votaram favoravelmente a essa lei. Então nós temos espetáculo.
Temos um avanço por aí. Quando se fala no conceito de cidade para pedestres, ela quer dizer que ela seja acessível para os pedestres. O problema é que hoje o centro histórico é uma cidade contra os pedestres. O nosso, o jeito que está. Nós temos 40% de habitantes no centro histórico acima de 60 anos. Gente, tem lugares que você não consegue caminhar. A questão da dificuldade de caminhar é muito grande. Há uma possibilidade de uma compatibilização, como eu falei, o caso da ladeira. A ideia original da ladeira, como nós comentávamos com o Gazen antes, era que ela subisse, mas que ela tivesse pista única, carro com uma velocidade comedida, 20 km por hora, como nas Ramblas em Barcelona. Os pedestres são dono de tudo, mas o carro vai passando 20 por hora, vai ali, o ônibus vai devagarinho, vai passando, e é uma segurança. A questão é, o centro hoje é inseguro, não é porque tem batedor de carteira. Por sinal, faça-se justiça, a primeira companhia do 9º BPM está fazendo um trabalho interessante, sempre junto com a comunidade, por isso que o diálogo com a comunidade é importante. O Zanirati e sua equipe, a Roberta, que é a soldada, eles visitam comerciante por comerciante, escritório por escritório, pessoa por pessoa que pedir, eles vão e contactam. O comandante Luciano também. Luciano, enfim, toda a equipe. Já vem de mais tempo, mas agora falando nos que estão tocando o dia a dia lá. Isso é importante. Quando eu falei antes com o viaduto Otávio Rocha, ele tem um potencial impressionante e ele tem que estar na conexão centro-cidade baixa. Por isso que nós temos que discutir essa questão. Um tema que eu trago para o debate, hoje eu fiz 5 consultas, inclusive aqui o pessoal da Escola Legislativa fez algumas sugestões. Eu quero fazer um debate e vou sugerir uma parceria aqui com o Cindy Lojas, aberto, sem preconceito, e discutir confiança e medo em Porto Alegre. Há estudos, inclusive, os gaúchos estão ponteando essa discussão com os mineiros, sobre a questão do medo nas cidades. Então, esse é o grande debate. Se alguém tiver alguma sugestão, estou aceitando. Hoje eu fiz 5 contatos com professores de altíssimo nível que têm estudos sobre essa questão do medo. Que a sensação do medo, ela é muito pior do que a insegurança real. E isso é triste, porque daí a pessoa não sai. Daí a pessoa se enclausura. E quanto mais as pessoas saírem enfrentando essa questão do medo, em consonância com o bom trabalho da Brigada, como a gente viu na primeira companhia, segunda companhia, isso pode se expandir para todos os batalhões da Brigada Militar, até porque vai ter uma internalização, estamos esperando 1.000 para Porto Alegre, se der certo vai ser bom. Com a questão da mobilidade, porque a mobilidade, Gazen, tem muito a ver com a segurança. Aonde tem problemas de mobilidade, tem mais insegurança. Ok. Cornélio? Bueno, o que nós poderíamos dizer mais aí? É reforçar essa questão, o investimento no centro, ok. Agora, reforçar essa questão da necessidade de investimento nas ruas de moradia do centro histórico. Né? Nós temos, enfatiza aí o vereador, a mobilidade pedestre muito dificultada, muitas pessoas idosas. Os investimentos nas nossas praças, por exemplo, ali a Praça Dom Feliciano, de valor histórico, ali em frente de Santa Casa, talvez seja o maior criatório de ratos da cidade. É vergonhoso tu passar naquela praça após as 18 horas. Né? Culpa nossa. Aqui estão, nessa mesa aqui tem 5 culpados. Porque a prefeitura não tem dinheiro, como é que vai fazer, né? Nós, cidadãos, deixamos acontecer isso. Mas nós estamos discutindo investimentos. Né? Então, o investimento, cada administração dá a prioridade que acredita. Não, mas esse negócio das praças, eu falo isso porque a gente acompanha no Cindy Lojas muito. Há o secretário que cuida dessa área, está fazendo algumas parcerias, e o que acontece de uma maneira geral com as nossas cidades. Mas eu gostaria de reforçar, não temos dinheiro. Porque assim, o meu papel aqui é colocar o ponto de vista do morador do centro, né, nesse debate. Né? Mas por isso eu estou lhe dando uma sugestão. Os moradores podem se reunir e eles cuidar da praça. Mas aí é outro debate. A substituição do papel do poder público pelo morador é outro debate.
Não é o debate que nós estamos fazendo agora e eu estou perdendo tempo com um debate que não é o debate que está em tela. Então eu gostaria de enfatizar essa questão nas nossas praças. Repito, a Dom Feliciano, maior criatório de rastros da cidade, em frente à Santa Casa, né? A Praça Brigadeiro Sampaio na Andrade está sendo feito um investimento de calçadão para toda a cidade, para o comércio, né? Agora para os moradores. A praça mais antiga da cidade, que é a Brigadeiro Sampaio, ela espera 28 anos uma reforma intransitável, né? Essa é a palavra correta quando chove. Os terminais de ônibus da Salgado Filho, né? É um absurdo uma rodoviária a céu aberto. Ali 70% das pessoas que descem na Salgado Filho não tem como destino final a Salgado Filho. Elas descem para os outros terminais lá de baixo ou para o comércio da Rua dos Andradas, né? Então por que manter um terminal onde cruzam 2, 3 filas na frente dos condomínios que o morador tem que pedir licença para estar dentro de casa? Né? Se tu deixa um centímetro de janela aberta na Salgado Filho, é fuligem em toda a casa que tem que trocar todas as cortinas. Então, essa é a situação do morador do centro. Não vou falar no viaduto Otávio Rocha, porque já percebi que o vereador já falou, mas a circulação de ônibus da região metropolitana nas ruas do centro histórico é um crime. Né? O Estatuto da Cidade manda equacionar o transporte coletivo metropolitano integrado. Quer dizer, nós temos ônibus de todas as cidades da região metropolitana transitando na Duque, rua de valor histórico, estacionamento dos dois lados. Então, isso é um absurdo. Prédios não utilizados, né? A Associação do Centro colocou no plano diretor como estratégia de desenvolvimento da cidade a criação de programas para revitalização desses prédios não utilizados no centro, povoar com moradores, isso da vida, da alegria, da segurança. Ok. Secretário, enfim, dentro das questões que o senhor também sente-se à vontade para colocar, em relação às praças, a Praça da Alfândega ali, tem alguma coisa dentro desse projeto aí também? Bom, até eu vou colocar aqui, né? Acho que é importante até pelo telespectador entender o que consta exatamente nesse projeto, tá? Eu vou pedir permissão para ler aqui, porque são muitas ruas e eu acabo não sabendo todas de cabeça. No projeto do quadrilátero, tá? A elaboração de estudo ela vai ser mais ou menos em 30 mil metros quadrados. O que contempla isso, tá? Cruzamentos e vias do quadrilátero compreendido por Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua General Vitorino, Rua Voluntários da Pátria e Rua Doutor Flores e da Avenida Borges de Medeiros, trecho entre a Avenida Salgado Filho e Praça Montevidéu. Esses vão ser feitos, né, por parte do quadrilátero, esses estudos de alargamento, qualificação, em todos esses objetos que eu já tinha comentado anteriormente. Já com relação a Andradas, né, e a Uruguai, né, o projeto está mais ou menos em torno de 4.700 mil metros quadrados. O que contempla isso? Revitalização do calçadão da Rua dos Andradas, trecho entre as ruas General Câmara e Marechal Floriano Peixoto, e trecho do calçadão da Rua Uruguai, entre as ruas da Andradas e 7 de Setembro. Esses são, né, no primeiro momento, né, as ruas, enfim, os trechos que foram colocados, né, para estudos nesse projeto que foi contratado, né, cujo prazo de finalização e entrega são de 6 meses. Né. É importante dizer e reafirmar, todas essas situações que foram colocadas aqui são situações que elas fazem parte das diretrizes que foram colocadas no próprio edital. Né, principalmente, dar mais liberdade para o passeio, né, para quem está caminhando ao invés do carro. Está sendo muito considerado, até porque o comércio faz parte do centro, não tem como, né? Então essa é uma questão que está sendo também, vai ser analisada. As questões principalmente de paisagismo, urbanismo, de como vai ficar a questão do lixo, como é que vai ser a questão do pavimento. Então assim, existe um rol de situações que de maneira bem extensiva será trabalhado nesses dois projetos. Então o que eu gostaria de enfatizar e deixar claro, né, é que isto é uma preocupação, né? Todas essas diretrizes e esses estudos, eles são feitos através de vários diagnósticos, sistema viário, do transporte coletivo, da parte de ciclovias. Então tudo isso foi analisado antes de ser, né, como bases preliminares para esse projeto que vai ser desenvolvido. Ok. Vereadora Adeli, presidente de lojas Paulo Cruz, para a gente caminhar no final do programa aqui. Vereadora Adeli. Bom, esse é sempre um bom debate. Que a TV Câmara deve dar continuidade, talvez agora segmentando um pouco, pegando temas mais específicos dessa questão
da chamada revitalização do centro histórico. Um dos temas que eu proponho é discutir com pessoas a questão do medo, porque nós temos que ter um centro histórico que funcione, ele tem que funcionar 24 horas por dia. Né? Então essa questão, como envolve muito a questão de idosos, né? Essa questão da iluminação pública, a questão da acessibilidade, das rampas, etc. e tal, ela é fundamental. Então a questão de discutir esse tema, a confiança e o medo nas cidades, é um tema muito importante. Ok. Bom, eu agradeço o convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui na companhia do Adeli, do Marcelo, do Paulo. Mas eu acho o debate qualquer debate que venha contribuir para a cidade é importante. Mas eu também quero deixar uma mensagem bem clara aqui. A cidade limpa é aquela que ninguém suja. Se as pessoas aprenderem a não sujar a cidade, sujar com lixo no chão, sujar as suas casas, a sua calçada, a calçada é responsabilidade de cada proprietário, de cada morador. Não se justifica se anda na cidade de Porto Alegre com calçadas dos mais variados tipos e das mais variadas inconsistências. E isso não se justifica. Nós temos o centro de Porto Alegre, há anos nós estamos esperando a revitalização. Espero que realmente saia agora, sabe, Marcelo? O que depender do apoio do Sindilógio, nós vamos estar apoiando, mas é importante que as pessoas pensem que a cidade é nossa, nós vivemos aqui e nós temos que, de uma certa forma, contribuir. Por exemplo, os moradores do centro, aqui tem um vereador que conhece cada pedra de Porto Alegre. Né? O Adeli é sempre uma porta segura para que se façam as coisas da cidade. E assim tem outros aqui. E é isso importante que a coletividade saiba que não adianta só a gente achar que está ruim. Vamos participar, vamos evoluir, vamos à Câmara de Vereadores exigir mudanças, exigir que a Câmara de Vereadores também ajude a municipalidade ou cobre da municipalidade. Mas nós somos uma cidade, essa cidade é nossa. E a cara da cidade depende de nós e não de ninguém mais. Entende? Não adianta nós reclamar, falar, achar que está ruim. E tem muita coisa ruim há muito tempo. Aliás, o Brasil inteiro tem problema de segurança. E realmente nós temos que agir, nós temos que participar. A Brigada faz um grande trabalho. Agora entram 2.000 brigadianos. Daqui a alguns anos, um ano talvez, se aposentam 2.000. Então são problemas que a sociedade tem que discutir para que a gente tenha uma cidade melhor. Ok, deixa eu agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Muito obrigado por trazer esse assunto e dividir com nós a opinião de cada um sobre esse tema da revitalização do centro. Já fica o convite aqui para o secretário, à medida que a sua proposta for avançando, para a gente também ir particularizando, né, cada tema que a gente for abordando sobre essa questão da revitalização, né, do centro de Porto Alegre. São tantos temas, né, é uma questão bastante complexa, mas porque a gente possa também trazer para o nosso telespectador esses aspectos, né, que no dia a dia, né, a população vai sentindo, né, quem visita, quem mora, quem trabalha, enfim, no centro da capital gaúcha. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores aqui no programa. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você visite as nossas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e o convite para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá.